No dia de hoje, nesta sexta-feira, dia 13, nós estamos a comemorar a festa de Santo Eduardo, rei e confessor. Chama-o de confessor para diferenciá-lo de um parente seu, que foi também Marte. Então, este Santo Eduardo, no dia de hoje, ele foi entrar na sua celeste pátria. E neste dia nós comemoramos também a sua festa, diferente do seu translado. No entanto, hoje nós não queremos falar tanto sobre a figura específica de Santo Eduardo, mas falar um pouco sobre aquela direção que cabe a todos aqueles que têm poder, que têm jurisdição. Como Santo Eduardo é rei, hoje falamos não somente aos reis, mas todos aqueles que têm algum cargo. Mas para isso usarei de uma parábola. Havia um homem. Este homem, totalmente inexperiente de tudo, um dia recebeu como trabalho uma plantação, um terreno com várias eiras, vários hectares de terra para ele cultivar e plantar, sob sua direção. Este homem, que estava naquele momento, sem saber o que fazer, sem direção com que cumprir, ele pegou a terra totalmente inóspita, cheio de espinheiras, cheio de árvores altas, grossas, com raízes profundas. A terra era boa, a terra era fértil. No entanto, a terra era estéril, porque somente produzia espinhos e dores. O homem, então, em sua inexperiência, mandou os seus para o meio da floresta, sem proteção, para poder ver quanto tempo eles demorariam para poder preparar tudo. Infelizmente, na sua entrada, a única coisa que conseguiram foi arranhões, foram mordidas de bichos peçonhentos, foram ataques de formigas, ataques de abelhas e outras coisas que havia naquele lugar. O que esse homem tinha que fazer? Tinha que entrar com a sua proteção, investir em EPI, investir em proteção individual para cada um dos seus, inclusive para si. Ou seja, tinha que comprar roupas de couro para evitar que as espinhas lhe maltratassem, comprar coisas para colocar sobre a cabeça, para que quando viessem pancadas não sofressem, colocar botas para não pisar em coisas duras ou em alguma jararaca, colocar luvas para poder entrar e pegar naqueles objetos que estavam escondidos sobre as folhas. E assim ele fez. Primeiro teve que levar uma boa pisoteada para poder compreender que não era do jeito que ele queria fazer, mas ele precisava do auxílio. O EPI de que ele precisava para entrar naquela mata fechada era a oração, o estudo e a preparação. Não dá para entrar somente com o estudo. O estudo é somente a bota e a luva. Mas de que adianta entrar numa floresta com bota e luva se está desprovido de roupas? Vai se ferir do mesmo jeito, se vier um animal por cima vai ser picado do mesmo jeito e os espinhos vão ferir o corpo do mesmo jeito. Tem que estar protegido com todo o equipamento completo. O estudo, ele é a bota, porque nos dá a direção por onde devemos caminhar. São as luvas, porque nos ensinam o que devemos pregar. No entanto, o estudo por si mesmo é falho. Nós precisamos sabê-lo aplicar. Para isso, precisamos da oração, que é a parte mais necessária. Nós podemos entrar na mata sem botas de couro de borracha. Podemos sim. Podemos entrar com um sapato mais leve. Podemos entrar na mata sem luvas. Podemos. Nós não precisamos delas muitas vezes. Antes, algumas vezes as tiramos para podermos respirar melhor com as mãos e pegar mais facilmente as coisas. Mas a oração é imprescindível. Se nós deixarmos a oração, não conseguiremos, sendo rei, sendo governante, sendo pároco, sendo padre, sendo bispo, sendo o que for. Sem oração, não conseguimos dar cabo em nenhuma obra, porque então estaremos desprovidos da armadura de Deus. Voltemos à nossa história, voltemos à nossa parábola.
Este homem, depois de vasculhar todo o terreno, falou: não quero machucar a terra, porque a terra é fértil. A terra é muito boa, a terra é muito úmida, tenho necessário, não quero machucá-la. Vamos fazer o seguinte: tentemos arrancar esses espinhos com a mão, tentemos arrancá-los com alguma coisa leve, mas venhamos e convenhamos, nós podemos furar um tecido para costurá-lo somente com a linha, que é mole e que não atravessa o tecido? Nós podemos começar alguma coisa, algum trabalho que é pesado, somente com coisas leves? Não. Se nós usarmos sempre coisas leves para poder trabalhar a terra, nós não faremos nada de bom. Para podermos arrancar as árvores, nós não podemos arrancá-las com penas e plumas. Nós temos que arrancá-las com foices inchadas, chibancas e outras ferramentas duras. Isso é para que nós compreendamos. Infelizmente, para poder arrancar o vício, é necessário a dureza do governante, é necessário a dureza do padre. Se o governante for mole, for flexível para com todos, então todos serão moles também e todos cairão cada vez mais nos vícios. Não podemos arrancar árvores com linhas. A linha somente arrebentará e perderá-se tudo. Nós temos que arrancá-las com foices, cortá-las, arrancar-lhe a raiz com chibanca, cavar fundo. A terra danifica um pouco, infelizmente, mas para podermos arar a terra temos que danificá-la. Então nós temos que danificar a terra para arrancar as suas mazelas. Nós temos que danificar a nós mesmos para podermos arrancar nossas más inclinações. E temos que danificar o próximo também. Danificá-lo, que digo, arrancar as suas vísceras ruins, com caridade, claro, mas com a dureza necessária. Sem isso não arrancaremos nada, e a sua terra será fértil, mas estéril. Continuemos nossa parábola. Este homem criou coragem e danificou a terra, mas arrancou todos os cardos, todos os espinhos, todas as árvores grossas, conseguiu se livrar dos animais peçonhentos e mais, arrancou fogo em tudo aquilo que não era bom. Fez um verdadeiro incêndio. No entanto, a terra estava pronta para o plantio. Estava totalmente arada. Apesar do trabalho que deu, ele fez o possível, arou-a bem, deixou-a fofa e bem preparada. Não perdeu em nada a sua umidade, mas antes estava mais preparada do que antes. E ele então começou o cultivo, mas ele tinha medo de colocar a semente funda. Então ele jogava a semente por cima. O que aconteceu então? Vieram os corvos e comeram todas. Vieram os anus, vieram outros pássaros, comeram suas sementes e nada restou. Nós não podemos ficar na superfície. Nós não podemos escutar a palavra de Deus e ficar com ela somente sobre nosso coração, por cima de nosso coração. Como faziam os fariseus, que escutavam as palavras de Deus, no entanto, pôr em prática não queriam. Queriam somente escutá-las e dar bons sermões aos outros. Mas, a si mesmos, não haviam nada, porque o demônio sempre arrancava tudo aquilo que era do seu coração. Se vinha alguma boa palavra, vinha logo o demônio e arrancava. Então esse homem criou coragem e começou a fazer de novo os sulcos no tamanho necessário para cada semente. No entanto, eis que havia muitas pedras por baixo. O trabalho duro, não, para esse homem. Muitas pedras, muitos pedregulhos. Ele falou assim, tanto trabalho e ainda tem essa pedra, vou plantar assim mesmo. E jogou as sementes. Quando começaram a crescer os frutos, eis que tudo morreu. Por quê? Não criou raízes. Nós não podemos deixar os prazeres da carne, a soberba da vida e, infelizmente, o apego à riqueza tomar conta de nosso coração, tomar conta daqueles que nós estamos levados a governar. Nós temos que arrancar para longe de nós, para longe de nosso peito, todo isto que não vem de Deus.
para que possa crescer a palavra do Senhor em nossos corações. Os hectares da terra fértil são nossos corações. O Padre está jogado em nossos corações. No entanto, nós temos que deixar tudo aquilo que é de vício para longe. Portanto, o homem depois viu que aquilo era inútil. Pegou então as boas marretas que haviam guardado no seu estoque e começou a quebrar aquelas pedras no caminho. Quebrou-as e fez uma limpeza geral. E então a terra estava totalmente fofa. O que acontece quando a terra está fofa? Podemos plantar. Jogamos as sementes, elas crescem e dão frutos. Só que nós não podemos descuidar. O demônio sempre joga as suas aves, sempre joga o mundo, sempre joga a concupiscência da carne, sempre joga o demônio mesmo, para poder nos tentar. E então começam a nascer pequenos capinzinhos no meio do nosso plantio. Nós temos que ficar de olho. Um hortelão, se quer colher o seu milho, quer colher seu trigo, quer colher sua uva, não pode deixar crescer no meio daquele lugar o mato junto. Se cresce o joio com trigo, às vezes o joio sufoca a raiz do trigo e um não conseguirá dar fruto. Por isso, aquele que planta tem que fazer cotidianamente a limpeza dos matos ao redor. Cotidianamente tem que ir lá, diante do Senhor, ajoelhando-se, fazendo o seu exame de consciência, fazendo a sua prática do dia. Senhor, o que eu fiz de errado hoje, o que eu deixei escorregar-me, temos que arrancar logo, antes que dê raízes, senão perderemos nossos frutos. Quando chegar o dia em que o dono da terra, que emprestou a terra para esse senhor, que ele vem para colher, ele colhe onde não plantou e edifica onde não preparou. Quando o dia que este senhor, que é o senhor da vinha, vier para colher os frutos, ele não quer colher, ele não quer encher a sua roupa de carrapichos. Ele quer passar no meio do seu trigal, no meio do seu vinhedo, com a roupa limpa. Ele não quer estar no meio dos vinhedos colhendo uvas murchas, porque faltou ar, faltou espaço, faltou luz. Ele quer colher uvas grandes e frescas. Portanto, se nós, contanto com o nosso próprio redil, que é nosso coração, não cuidarmos bem, e se alguém como pastor de almas não cuidar bem daquelas almas que lhe são confiadas, então o Senhor, que é o dono desta vinha, não lhe irá bem para ela. E não será responsável a vinha. A vinha mal tem culpa às vezes. Será responsável aquele que lhe foi entregue. Portanto, meus irmãos caríssimos, amados e diletos de nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto nós estamos aqui nessa terra, aprendamos um pouco com Santo Eduardo. Ele velou bem pelo povo que lhe foi entregue. Ele fez o possível para que o reino de Deus se estabelecesse também na sua Inglaterra. Portanto, a nossa Inglaterra de nosso coração tem que habitar o reino de Deus. E a nossa Inglaterra, daquelas almas que nos são confiadas, seja nossa família, seja nossos fiéis, seja nossos súditos, nós temos que fazer o possível para que aquelas almas deem fruto, para que no dia em que o Senhor da vinha vier colher os frutos, ele colha mais uvas do que espinhos. Ave Maria Puríssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.